Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente! Sejam bem-vindos aqui ao Clube da VIP. Eu sou o Lucas Ritt, o apresentador, e eu vou entrevistar hoje o Kaká Moraes, que é simplesmente um cara que trabalha com beleza, lógico, que faz maquiagens incríveis, da beleza estética de muitos ensaios. Simplesmente, o cara fez os 5 ensaios mais vendidos da história da Playboy. Vocês pensem que coisa incrível, quanto de histórias que o Kaká Moraes tem. Gente, ele fez 98 capas da Playboy. Ele tem mais de 800 capas na história. Olha, na carreira é muita coisa. É um cara que realmente trabalha há muitos anos. Eu vou confirmar com ele, mas eu acho que ele tem 30 anos de carreira já. E vai ter muita história para contar. Eu separei aqui as principais capas. Lógico que se a gente for falar das 98, né, gente, a gente vai fazer o quê? Uma maratona The Crown. Não vai dar pra gente falar tudo, né? Mas eu separei aqui, lógico, as principais, as que tem mais curiosidades, e a gente vai discutir isso hoje. E vai ser bom demais, então fica com a gente. Se tiver perguntas aí sobre os bastidores do ensaio, da questão de beleza, a questão dessa estética de beleza mesmo, de capa, de tudo, pode mandar aqui, que até o final da live eu mando as perguntas pro Kaká, tá bom? Por favor, a minha plaquinha do coração. Ó, tá de cabeça pra baixo. Ai, gente, o Sebo do Ritt. Entrem lá, por favor. Você que é colecionador, você que gosta de revistas, aprecia as revistas. @Sebo do Ritt. Aqui tem o WhatsApp de lá. Se você precisar, me chama que eu ajudo vocês. Pode printar, ó. Eu adoro, gente. Eu tô fazendo um merchan. Uma pessoa que faz uma plaquinha dessa, ela merece o mínimo de atenção, né? Então vocês, por favor, entrem lá, Sebo do Ritt, que tem o que vocês precisarem lá, eu ajudo vocês, tá bom? Vocês viram se o Kaká tá aqui? Kaká tá aqui. Ó, gente, eu sei que o Kaká tava correndo hoje, porque ele tava chegando de Salvador, mas eu espero que tenha dado tudo certo. Shirley, linda, tô te vendo. Depois você vê o direct, Shirley. Eu te mandei as capas que você me pediu, tá bom, meu amor? Vamos só esperar o Kaká chegar. Essa semana de produção, gente, eu vou fazer... Vai ter entrevistas até no sábado, tá bom? Amanhã tem Lailson Santos, o fotógrafo incrível que trabalhou com muitas capas da revista Sexy. Amanhã é o Lailson. No sábado a gente vai fechar a semana de produção com a nossa amada, querida, esperada Cuca Elias. Tem que ter a Cuca, né, gente? Pra vocês terem ideia, a Cuca Elias é a entrevistada com o maior número de entrevistas do Clube da VIP, porque ano passado mesmo a gente fez quantas lives que eu fiz com o Cuca, gente? Eu acho que umas 5. Acho que foram umas 5 entrevistas, e esse ano tem que ter Cuca, porque a mulher tem história que não acaba mais. Então a gente vai entrevistar Cuca Elias no sábado, tá bom? Depois do BBB, tá bom? Anotem aí para vocês não perderem a nossa entrevista com a Cuca. Ok? Mais uma coisa, olha, eu vou falar para vocês que estão assistindo ao vivo aqui, na próxima segunda-feira nós vamos ter uma entrevista que me fez, quando eu recebi a confirmação dessa entrevista, eu fiquei, assim, saltitante, assim, vontade de abrir um espumante, de tão feliz que eu fiquei. Vai ser muito bom. Eu não vou anunciar ainda, porque eu tenho que deixar de surpresa, né? Eu não vou entregar, porque eu não estou entregando tanto assim, não. Mas eu vou anunciar no sábado, ok? Sábado, depois de amanhã eu já falo quem vai ser a nossa super entrevistada. Gente, é edição de aniversário dos anos 80, então vocês já sabem que vai ser pesado. Então vocês aguardem que segunda-feira vai ser uma entrevista muito boa mesmo. Um horário diferenciado, mas vocês vão saber lá, tá bom? Vocês vão conseguir, vocês vão ver o horário, tá? O Kaká tá aqui, gente. Deixa eu ver se o Kaká já entrou. Eu não vi se o Kaká entrou. Tô mandando a solicitação para ele aqui. Edição de aniversário dos anos. Oi, lindo! Oi, e aí? Você tá bem, Kaká? Tudo ótimo, e você? Tá me ouvindo bem? Muito bem. Que correria louca hoje, chegando de Salvador. Não, então, eu cheguei de Salvador, detalhe é que assim, de manhã eu nem postei nada porque eu perdi o voo, na verdade. Eu tinha achado que o voo era às 9h50 e era às 9h10, aí eu tive que trocar a passagem, aí fiquei na correria, porque ia chegar
eu ia chegar bem mais cedo, né? Não ia chegar tão Ah, ia ter tarde tempo assim. de se preparar mais, né? Nem troquei de roupa, gente. Fiquei na mesma. Mas como você é bonito sempre, tá bem vestido, eu tenho certeza. Ainda bem, tô meio baiano, né? Tô meio assim, meio baiano. Adoro. Você sabe que Bahia é o meu estado do coração, né? Eu sou baiano de Não. alma. Ah, é? Nossa, eu Sou. adoro a Bahia. Assim, eu tô conhecendo melhor agora, Salvador, Morro de São Paulo, mas assim, eu sempre gostei. Que Sempre achei o maravilha. máximo. Trabalhei Ô, muito lá. Cacá, Fala, amor. eu te anunciei aqui porque quando a gente. Eu falei anteontem que você fez as 3 capas mais vendidas da história, mas deixa eu te falar, você fez as 5, tá? Ah, mentira, nem sabia. Jura? Mas quais Ó, são as primeiro a outras duas? feiticeira, segundo a tiazinha, Isso terceiro mesmo. Galisteu, Galisteu. quarto a Sheila Carvalho Ah, é verdade, a e Sheila quinto as Carvalho. Sheilas da Amazônia. Foi eu também que fiz. Em cinco, então? Cacá, Então tô você é o top recorde. 5. Já tem que mudar isso no currículo. Que Não é só delícia. as 3, são as Não, e 5. tem aquele detalhe também, porque lembra que a gente falou que eu fiz as três primeiras que foram mais as escolhidas, as melhores capas de VIP, foi a Adriane, Também, foi a Luana Piovani sim. e foi a... Quem foi a outra? Ah, a Loba de Oliveira, não foi? Perfeito. Você também fez a da VIP, as 3 mais bonitas. Então, Nossa eu fiz da Senhora. Playboy, nossa, tô muito bombado nas capas. Cacá, na Playboy foram 98. Que eu contei, assim, foram 98, né? A Foram, sua primeira, me confirma, a sua primeira na, foi a Galisteu da Grécia? não, a Galisteu foi, já trabalhava bastante até, inclusive porque, assim, a Galisteu me chamou, eu já conhecia a Galisteu, desde quando ela tinha 13 anos, ela era modelo e a gente fez algum trabalho juntos de revista e tal. E aí, depois a gente nunca mais se reencontrou, mas aí, logo depois ela teve a história toda do Ayrton e tal, e aí ela foi convidada para fazer a Nova, que eu já fazia as capas da Nova, né? E aí, a partir da capa. E já tinha feito algumas Playboys também. E a partir daquele dia da capa da Nova, ela ligou lá na Playboy e falou: eu quero que o Cacá e o Marco Antônio de Biagi façam a minha matéria. Eu já fazia bastante coisa, o Marco Antônio também já fazia, mas aí juntou a equipe e aí fechou. Mas já tinha feito bastante capas de Playboy já. O Kaká, você citou essa capa da Nova, que saiu exatamente um mês antes da Playboy. Foi isso Não mesmo. foi? Você lembra de Foi. alguma história disso? Porque a Nova deu como se fosse a viuvinha do Senna, né? A Galisteu como a viuvinha do Senna, mostrando uma foto lindíssima dela. Eu lembro que até o Marco Antônio falou que cortou a franja dela, mas depois subiu. Subiu, Você lembra de alguma coisa desse ensaio da Nova? Da Nova, não, da Nova foi super tranquilo, assim, ela estava muito afim de fazer, ela foi convidada, né, claro, por causa disso tudo, porque assim, o que acontecia é que a Nova meio que acompanhava Playboy, então aí, tipo, sabia que ia fazer a Playboy, se a menina interessasse a fazer a Nova, sempre convidava, e tinha essa parceria até, não tinha nenhuma disputa, porque cada uma revista tinha um público, né, na verdade, mas como são duas revistas bem, assim, que vendiam sexualidade, né, cada uma no seu nicho, claro. A Nova, logo depois, assim, ficou sabendo que a Adriana ia fazer Playboy, e aí convidou e ela fez para sair até antes. Eu não lembro se saiu antes ou depois. Foi Mas exatamente um você mês sabe antes. melhor que eu, porque, aliás, você está me dando várias notícias boas, porque eu não lembro de tudo que eu já Eu fiz, tô né? aqui para só te dar notícia boa, Kaká. Adoro, adoro, adoro. Olha, a gente falou da Nova, você da Playboy fez 98, mas da Nova, meu bem, você Eu fez perdi a quase tudo, conta, né, Kaká? porque eu fiquei 20 anos na Nova, né? Fiquei 20 anos Me- fazendo. E assim, de 12, acho que 10 eu fazia. A equipe era sempre. Só que mesmo quando às vezes eu estava viajando, ou então quando tinha alguma exigência da. Oi, está me ouvindo, meu bem? Eu estou ouvindo. Eu tô ouvindo. Quantas capas você tem no geral na sua carreira? Então, eu não contei assim ao certo, mesmo porque não dá para contar, né? Certinho, não dá para saber. Eu acho que eu tenho mais de 800 capas de revistas. Assim, fazendo uma conta por alto, mais ou menos, eu tenho.
Fora, assim, a historial de beleza, a coisa toda, né, que a gente faz Você muita tem esse coisa. acervo, Cacá? Você guarda a revista Então, eu física? guardava até um tempo atrás, depois eu não aguentei mais guardar, porque é muita coisa. Não tinha como guardar no apartamento, não tinha como. Aí eu tenho Imagina, tudo 800 digital. revistas. Não tem como guardar, não tem. Mas assim, mesmo eu não tinha as 800, claro. Mas eu fiz muita capa de Vogue, fiz muita capa de Capricho, assim, no começo da carreira. Fiz capa de Elle, fiz capa de... até Fotô, fiz várias capas, assim. Por o quê? A São 30 Cláudia. anos de carreira, Cacá? Mais um pouquinho, mas eu falo que é 30 para ficar um tempo... Gosto de data fechada, né? Eu 30, prefiro. Aí quando fizer 30. 35, aí eu falo que é 35, tá? Adorei Mas eu essa. comecei, eu não engano, não. Na verdade, eu comecei com 23, eu comecei a fazer capa mesmo com 25. Eu tenho 55 agora, eu falo que é 30, mas eu já trabalho há mais tempo, na verdade, né? Entendi, Ah, a entendi. Kika tá aí, a Kika. Dica maravilhosa. Daqui a Daqui pouco a ela pouco vai tem estar a aqui com a Kika. gente. A Kika é o amor, adoro, adoro. Cacá, vamos lá então relembrar as suas capas da Playboy e as histórias por trás delas? Tem Vamos por bastante. ordem então. Vamos falar da capa mais vendida da história da Playboy. Minha gente, Feiticeira, em Istambul. Feiticeira. A gente fez em Istambul, foi o máximo. Mas tem várias historinhas que aconteceram lá, porque assim, ninguém estava esperando ir para Istambul e, sabe, fotografar no meio da rua, não tinha como. Porque lá Sim. não tinha, assim, Não a gente pode, até né? achou Meio que que não pode fazer nada na rua, né? não pode nem dar sem o véu, né? É muito complicado. Ela realmente não tirou o véu, né, na capa, mas a gente ficou ali, nessa hora, a gente ficou no mato sem cachorro, porque não tinha muito o que fazer, não tinha uma locação ideal. Houve algum problema com a locação, alguma coisa que não deu certo, enfim, que pode acontecer, né? Ou a pessoa falou que podia e quando ficou sabendo não aceitou que fosse, que Porque fosse descobriu que era um feito. nu, por exemplo. Exatamente isso. Quando a pessoa que foi contratada aqui do Brasil para fazer a locação lá ficou sabendo que era nu, aí deu o maior chabu. E a gente ficou Mas três aí isso aí dias. de vocês lá na produção deu BO, vocês atrasou a produção, o que aconteceu? Não, Onde vocês acharam simplesmente a locação, a então? gente não podia trabalhar, assim, ficamos 3 dias assim, que a gente nem saiu do hotel praticamente, porque Nossa, é, assim, a gente não tinha que fazer, tinha que ficar esperando acertar a locação, uma coisa que era um pouco inédita, né? Porque geralmente a gente já ia com tudo mais ou menos pré-marcado, mas como essa aí acabou não dando certo, aí a gente ficou esperando. Eu lembro que a gente ficou 3 dias, assim, ia numa mesquita, visitava uma mesquita, mas super assim, atento a não, porque poderia acontecer uma locação. Então a gente podia fazer os passeios assim perto, porque aí a Ariane Carneiro, que era editora, ela estava batalhando para ver se conseguia o lugar ideal. E aí sim. conseguiu. É muito engraçado isso, porque conseguiu um daqueles banhos turcos. Sabe banho turco? Para aquilo lá ficar frio é quase impossível. Acho que tem que demorar uma semana para ficar frio. Porque eles desligam e desligaram realmente. Só que assim, aquilo é mármore, o tempo inteiro é quente. Se desliga, acho que demora assim, uns 3 dias ou 4 para poder Ô, ficar Cacá, me mais explica tranquilo. melhor. Eu não faço ideia o que seria um banho turco. O que é um banho Banho turco turco para eles lá? é como se fosse uma sauna. É uma sauna, mas ela é toda de mármore. É toda, Tipo, é toda de muito mármore. quente, né? E é muito quente, é muito quente. Aliás, eu tomei banho turco lá, tomei no hotel, não nesse lugar. Tomei no hotel e é uma coisa mais louca, porque vem um cara assim, meio gordão, tal, ele um balde com um pano, esfrega você, e você fica. Não, Ai, é e o que sai de motoboy que te dá coisa. banho? O cara que nesse do hotel foi o cara que esfregou, esfregou, esfregou. Saiu uma água que você não imagina a cor da água, porque assim, a água é muito quente. E assim, o pano dá um pouco de nervoso, né? O cara passando assim. Mas é uma sauna muito quente. Mesmo a do hotel era Nossa. muito quente. Aí a gente sai de lá, assim, vermelho e limpo, né? Porque parece que a gente tomava banho há 100 anos, né? A impressão era E essa. foram quantos dias de fotos lá da feiticeira dentro do banho turco? Foram 2 dias só. 2 dias. Então Nossa! ficamos acho que uns 6 dias lá no total, eu não lembro ao certo, mas que tá falando que ela estava toda suada. Ela estava toda suada por isso, porque não dava para clicar. Clicava e ela queria o cabelo liso. Sim. A zona queria o cabelo liso. E óbvio que ia ficar mais bonito. Quando molhava, tipo assim, a umidade do ar, assim, que era muita, fazia o cabelo dela ficar mais, sabe, meio Até questão enroladinho. do suor mesmo, né? Capaz de. Exatamente. Aí eu tinha que ir lá e fazer escova. Acho que eu fiz umas 25 escovas em meio dia de trabalho. Porque foram dois meios Nossa! dias, na verdade. Foram 2 meio períodos, na verdade, porque não tinha como ficar o dia inteiro lá. E era cansativo e a gente saiu de lá, sabe, meio
como se estivesse fazendo sauna mesmo. Tipo, imagina, É, ficar... porque cansa físico, né? Além da tensão de Exatamente. toda, a quentura deixa abafado, fica ruim, né? Exatamente. Aí a gente assumiu que ela estava meio úmida, no rosto úmido, o corpo úmido, mas o cabelo tinha que estar liso. Nossa, foi meio complicado, viu, te falar. Mas, ô Deu muito Cacá, trabalho. essa coisa aí, então, vamos falar da revista. O que nós, colecionadores, pensamos da questão dela molhada era. A gente não É, fazia ideia que era suor de verdade. era só de verdade. Ninguém ficou com borrifador lá, porque não precisava. A gente ficava suando, todo mundo ficava suando. O Duran tinha que fotografar com a... na época usava aquele... para registrar a luz, chama... Esqueci até o nome, faz tanto tempo que a gente já usou. Ele tinha que usar com um plástico, porque não tinha como, ficava úmido. Tudo ficava úmido. Meu Deus! Era, E a questão, essa coisa que você falou da questão do cabelo dela, isso foi uma exigência da Joana, que ela queria o cabelo liso, chapado? Não, a gente tinha escolhido o cabelo liso para a matéria, né? Porque ela também se apresentava sempre com cabelo liso. Só que com a umidade, qualquer mulher que tem cabelo liso, faz escova e fica úmido, o cabelo sobe todo, fica todo, sabe? E Lógico. aí ficava estranho, aí eu tinha que fazer escova. Ou seja, o Duran dava 2 cliques e aí tinha que fazer escova. Dava 3 cliques. Porque tinha que ter aquela sequência, né, Cacá? Não poderia Exatamente, não ter podia. nada fora do lugar. Não podia. E aí a questão da umidade do rosto, as gotinhas, aí tudo bem, porque aí a gente assumiu. Mas mesmo assim não podia ficar muito, porque senão ficava feio, né? Não Você podia teve ficar... dificuldade da questão da maquiagem por estar dentro de uma sauna? Ah, também, né? Mas assim, isso aí eu tirei de letra porque a maquiagem era sempre meio à prova d'água mesmo. Porque a gente fazia fotos assim, às vezes na água e tal, apesar que lá não foi o caso. Mas assim, eu me preparei para isso. Agora o cabelo não tinha jeito. Era Nossa. escova. Mesmo que eu fizesse chapinha, na época eu fazia cabelo, mas assim, eu tinha que fazer rápido, né? Eu fiz umas 25 escovas no Meu meio Deus, período. imagina o braço doendo. Não, cansativo demais. A gente saiu Cansa, de lá né? esgotado, todo mundo veio, sabe? Todo mundo veio assim, cansado. Ô, Cacá, vocês produziram, no caso, essa Playboy aqui foi a edição mais vendida da história da revista Playboy no Brasil. Vocês produzindo aquilo, apesar dessa tensão, dessa canseira, vocês tinham noção que vocês iam criar esse material histórico, o mais vendido, o maior de todos? Não, na verdade, nunca tinha muita noção do que ia acontecer depois, né? Teve, assim, a gente sabia que ia ser legal, porque assim, já tinha feito a tiazinha, e a tiazinha, ela tirou a máscara. Uma coisa Sim. que foi legal, mas assim, as pessoas podiam ficar mais ansiosas para ver o rosto dela se ela não tivesse tirado a máscara na Playboy, se tivesse uma segunda edição, seria mais interessante. E a Playboy deu conta disso quando fez a Playboy da tiazinha e viu que vendeu bem, mas assim, pensou, vou fazer a feiticeira com o rosto tapado para poder fazer uma outra edição mostrando o rosto, que é bem mais interessante, né? Ela ficava Tipo, vendia, escondida. era mais um argumento para o leitor comprar, Exatamente. não viu o rosto dela e só na outra edição vê o rosto dela. E, aliás, eu vou te falar, eu acho que vendeu muito por causa disso, que as Eu pessoas também acho. estavam bem curiosas em ver ela. E assim, até na época não tinha essa coisa de internet ainda tanto, né? Não tinha tanto... porque assim, a Playboy só saía na banca, as pessoas ficavam esperando tudo. O Valério tá aí também. Saudade. Então, e a Joana, Valério, assim... beijos! Beijo! O Valério tá falando que ele fez 40 biquínis para ela. Os biquínis é do Valério que ela usou aí. Ah, era dele. Olha, eu vou te falar, desculpa, Valério, você é super, super, super talentoso. E eu me lembro que a gente tinha um monte de coisa, mas a Playboy era assim, levava um monte de roupa e acabava não usando tantas roupas. Mas, nossa, a gente acabou usando coisas assim. Com ela a gente usou bastante coisa, até, porque não mostrava tudo. E aí tinha um lance também do véu, né? Mas o Valério sempre arrasa. Parabéns, Valério. Ô, Cacá, eu não coloquei aqui a segunda capa da Joana, que foi a capa da Califórnia, não foi isso? Foi o que a gente fez em Los Angeles, Los Angeles. Isso. Conta desse ensaio, porque aí caiu o véuzinho da feiticeira. Caiu o véu e aí a gente tinha assim, a facilidade de trabalhar melhor sem mostrar o véu, claro. E aí ela foi ela mesma, né? Foi ótimo também. A gente fez fotos muito lindas, viu? Na praia. Nossa, esse na ensaio praia. Uma coisa meio surfista. na verdade, né? A Joana é perfeita. A Joana segurou muito bem esse personagem e o personagem fez história no Brasil. Nossa, fez muita história. Eu tenho saudade dela. Alguém falou que tem saudade. Eu também tenho muita saudade dela. A tiazinha eu vejo, a Suzana Alves eu vejo volta e meia.
E a Adriane, claro, sou amigo, mas assim, a Joana eu vejo vi uma vez ou outra, ela mora em Miami agora, então é Sim, dificílimo encontrar, né, assim, sempre. Não, mas maravilhosa. agora, né? Esse ensaio também do Caiu o Véuzinho também vendeu muito bem. Vendeu muito bem esse ensaio também. Se eu não me engano, tá entre os 10, né, gente? Também tá entre as 10 Se mais bobear, vendidas. deve estar assim, porque aí ficou aquela curiosidade de ver ela sem o véu, né? Foi Sim, bem, assim, as pessoas... tem a coisa do véu, que era a coisa do escondido, e depois tem o véu, obviamente, que vendeu muito bem, com perfeito. certeza. Kaká, número 2, Tiazinha. Meu Ah, e a Deus, outra personagem tiazinha... babadeira, né? Foi, olha, a tiazinha foi fantástica, porque ela era muito gata, muito linda, assim, todo mundo ficava meio, sabe, assim, meio passado quando ela tirou a roupa, pôs uma roupa de... Eu não vou dizer que eu fiquei assim, tão Ô, Kaká, traído, você porque tá falando que você ficou excitado com Tiazinha? praticamente, Meu praticamente. Deus, que mulher é essa? Não, mas é porque ela tinha o corpo, ela era uma pessoa especial, tinha o corpo, tem o corpo lindo, e o corpo estava perfeito, e assim, quando ela pôs aquela coisa da bota, do chicote, da Tipo, máscara, assumindo o personagem, né? exatamente, saindo na rua, porque a gente saiu na rua fotografando, e depois lá era muito mais fácil de fotografar do que, do que em Istambul, né? Claro, porque lá tem essa coisa mais Foi onde que sexy. vocês fotografaram essa Playboy? Foi em New Orleans, foi em New New Orleans. Orleans. E assim, o clima estava ótimo, estava todo mundo muito feliz de estar fazendo. Não fiquei excitado, não é isso, mas eu fiquei feliz e fiquei contente. Falei, essa matéria vai ficar maravilhosa, com certeza. E a Ficou Tiazinha muito. já estava no auge também, né? Tava. Já estavam esperando essa edição dela. Isso aí foi uma coisa que assim, ela estourou muito assim, né, na época, porque todo mundo queria ver mesmo a tiazinha, independente de qualquer coisa, o corpo, porque ela tem um corpo perfeito, tinha um corpo lindo, então era uma coisa assim, tipo, sedutor, sabe assim, todo Sim. mundo ficava excitado mesmo. Kaká, é a definição de realmente de uma mulher sensual. Sensual, independente de qualquer coisa, acho que essa coisa da máscara, essa coisa do chicote, essa coisa da bota, o couro, essa coisa. É um Que nem fetiche, né? alguém falou que foi o único o mês que ele foi hétero. Porque a gente acabava ficando hétero mesmo. Foi isso mesmo. Eu É, acho, Kaká, eu acho que todo mundo, toda a comunidade eu acho. assumiu o negócio aí quando viu a tiazinha, porque era inegável não se atrair por essa mulher, pela personagem, Impressionante. no caso, né? Era impressionante, porque tinha esse apelo, né? Essa coisa, sabe, sexy mesmo. Então aí acho que não depende do sexo da pessoa. Eu acho que é natural que fique excitado mesmo. Ô, Kaká, a segunda da tiazinha você fez também? Aquela que ela tá com o dedo assim na boca? Não, a segunda foi em Nova York, não foi eu que fiz, acho que foi o Carlos Ferraz que fez, se eu não me lembro quem foi que fez, eu sei que eu não pude ir Não para foi Nova York você. alguma coisa. Não, eu fiz só a capa dela, que foi feita aqui, porque até a gente comentou em outro momento sobre capas, né? Não tinha uma obrigação que a matéria saísse da capa, mas às vezes saía, como a Tipo, própria você está Galisteu. dizendo, por exemplo, vocês foram para Istambul com a Joana Prado. A capa poderia ter sido fotografada no Brasil, no estúdio, mas Não, então, mas a quem dela foi. Porque assim, a gente vai fazer o trabalho lá. Às vezes tem um dia que é separado para a capa, às vezes não. Às vezes a capa já até sai durante a matéria, ou às vezes acha que vai sair, e pode ser que não seja a capa mesmo. Não tinha entendi. previsão, não tem previsão para nada disso. Entendeu? Por exemplo, A não ser quando você é está falando obrigatório que seja feita a capa separada, né? Separada da matéria. Mas perfeito. Você está assim, às falando que vezes. o segundo ensaio da tiazinha não foi você que fez a beleza do ensaio, Mas mas a aí a capa capa. foi você. Exatamente, é isso. E essa capa foi feita lá nos Estados Unidos ou foi feita no Brasil? Não, essa foi feita no Brasil também. Essa foi feita no Brasil. Hum, A feiticeira, interessante isso. a feiticeira também foi feita aqui no Brasil, com Essa esse daqui fundo. também. O Essa ensaio foi feita, lá e a capa feita aqui. já a Galisteu foi feita lá, entendeu? Foi feita lá e foi assim, uma das primeiras fotos que a gente fez, que foi essa, que era uma capa folder até, né? Já se viu que tinha uma coisa linda para a capa, mas ninguém imaginou, temos a capa, não é isso. Sim, Fazia-se o ensaio completo. Quando chegava aqui, a pessoa que direção de arte fazia algumas provas e tal, e aí descobria, como foi o caso da Galisteu, descobriu que essa capa era perfeita para sair na matéria, entendeu? Então aí nem. Aliás, a gente estava fotografando, me lembrei agora, a gente estava fotografando a capa dela aqui, aí chegou essa prova
que era uma prova, tipo... Isso ela contou, Cacá, na live Ela do ano contou? passado. Isso ninguém sabia. Ninguém sabia Não, disso. não. Que vocês chegaram a fazer a capa aqui no Brasil, no estúdio do Duran, só que Exatamente. nada dava certo. Não Nada dava dava certo certo, parecia que tinha que ser essa mesmo. Aí chegaram, a Tesoura Abril mandou, o diretor de arte lá montou essa capa, e ainda mais com folder, né, que era uma edição especial. Folder é aquela que abre assim, dupla, né? Uma página dupla. Exatamente, que era meio inédito isso aí, né? Não era sempre que Cacá, saía. o que você lembra? A Adriane não contou nada dessa ideia, dessa capa que foi feita aqui no Brasil. Você lembra o que era a ideia de fazer essa capa? Ai, Qual que era? agora você me pegou, porque não vou lembrar, não. Eu acho que a Nossa, gente nem chegou a fazer direito, eu acho que a gente estava no meio. Era uma capa, tipo, uma capa mais normal até, entendeu? Porque precisaria ter uma capa para a matéria, e aí não tinha visto essa foto como capa, né? Essa foto que saiu esse folder todo. E aí eu não lembro qual foi, o que a gente estava fazendo aqui, não lembro como é que era. Mas era alguma coisa... Segundo a Adriane, essas fotos que foi para a capa tinha descartado, não ia sair nada. Não, Aí essa depois que... que pensaram nessa foto. Exatamente. Não, essa capa, essa foto, eu acho que ela ia sair na matéria, eu não lembro direito essa aí, eu não Não, lembro. não ia. O que a Adriane contou foi que essas fotos tinham sido totalmente descartadas. O que ela falou, Cacá, foi que não fazia sentido fazer uma foto de estúdio no ensaio fotografado na Grécia. E aí que tá o detalhe, tinha essas coisas, né? Não tinha nada a ver. Mas você vê, o fundo, na verdade, o fundo, isso aí é um cobertor que a gente pôs ali, a Um produção sol pôs, natural. com o sol, com a luz natural, e aí ficou lindo, maravilhoso. Foi o primeiro dia, se não me engano, que a gente fez, e com a Adriana a gente fez pelo menos uns 10 dias de foto, pelo Nossa, esse menos. esse ensaio foi longo, né? Foi longo, foi longo. Foi bem longo e, assim, a gente trabalhou muito também. Foi bem louco, assim. Mas sabe, eu vou te falar, um dos melhores trabalhos da minha vida foi esse, porque, assim, todo mundo se entendeu muito bem, e aí criou-se uma energia boa, o lugar que a gente estava, que era Santorini, que era maravilhoso. As pessoas, e assim, Adriana, todo mundo estava muito afim de fazer. Então, acho que por isso a vibe foi ótima, e saiu um trabalho perfeito, e para a gente foi muito legal, né? Foi muito bom. Essa capa realmente é um sonho. O que foi aquela história do batom que o Durante fez viajar quase o mundo para buscar um batom? Conta isso, Então, Cacá. a história verdadeira nós tínhamos um horário para acordar e nós perdemos esse horário porque eu acho que o despertador do hotel faltou luz e alguém... e a gente perdeu a hora. Perdeu a hora, todo mundo perdeu a hora. Não foi eu, nem foi... A equipe toda. A equipe toda. A gente acordava mais cedo, acordava Marco Antônio, eu e a Adriane, tínhamos, óbvio, que acordar mais cedo para poder fazer o cabelo, o começo da maquiagem. E aí, como todo mundo perdeu a hora, inclusive uma hora que era um horário marcado para fazer fotos numa escuna que a Playboy tinha Até a questão locado. do sol também, né? Exatamente, tinha essa questão de luz e tal. E aí acho que ficou todo mundo meio sem saber o que fazer direito. E começamos a trabalhar. Bom, temos que fazer fotos lá, só que assim, o horário da escuna já não era o mesmo, e aí tinha uma confusão sabe, a luz, o que Duran imaginava já não ia ser a mesma coisa. E aí a gente fez, e eu fiz a maquiagem, eu sempre levava todas as minhas coisas. Esse batom que o Duran pediu, a gente nunca tinha usado. E eu sempre levava o meu material todo para a locação, porque estou falando da Maitê aí. Eu levei, dessa vez, como a gente estava muito atrasado, assim, eu falei, vou maquiar ela aqui e vou levar só o retoque. E o Durão ouviu falar isso. E aí, quando ele ouviu falar isso, a gente chegou lá na locação, e aí, de repente, ele ficou meio sem saber o que fazer direito, e aí a gente pegou a tal da escuna. E aí, quando estava no meio assim, do mar do Mediterrâneo, o Duran falou, Cacá, cadê aquele batom? Cacá. Era um batom horroroso. O Duran fez isso para te irritar. Ele fez isso de propósito, eu sei, eu perdoo até, mas eu vou te falar, deu trabalho. Claro, porque eu fiquei puto, porque a gente nem tinha usado aquele batom, nem tinha sido aprovado, já era no meio da matéria, era quase pro finalzinho já da matéria, já tinha fotos. Cacá, o pior é que a foto do barco tá de costas. Isso que é o pior de tudo. Me deu mais raiva, porque eu tive que sair do meio do mar, tive que pegar um barquinho, depois pegar um jegue, depois pegar um carro. Olha, eu vou te falar. É porque sobe de jegue mesmo, né? Porque é muito alto.
Mas foi bem complicado. Eu fiquei bem chateado, fiquei irritadérrimo. Mas chegou lá e pus o batom e acabou, não por causa do batom, mas acabou que a foto saiu de costas. E a gente, às vezes acontecia esse tipo de coisa mesmo. Ô, Era bem Cacá, complicado. o Duran, ele tem uma fama de muito bravo. Você já passou outras situações assim com ele? Umas 499 mil situações. Não, eu sempre Duran me... sendo Duran, né? Duran sendo Duran era às vezes bem complicado. Mas assim, eu me dava muito, muito bem com ele, mas a gente tinha. Ele tinha atrito com todo mundo e comigo também, óbvio. Não tinha como não ter, né? Mas assim, ele era super, super exigente. E assim, essas coisas de ranzinzice dele, eu já estava acostumado já, porque eu trabalhei Sim. direto com ele, fora as revistas, Você eu nem tava trabalhava ligando direto. mais, né? Não, já nem ligava mais, já me entendia com ele só em olhar nele. Mas ele seguiu super profissional. E olha, vou te falar, eu aprendi muita coisa no começo da carreira, tanto com ele quanto com as pessoas da Playboy, porque a gente tinha a Dulce e tinha a Kiki, que eram editoras e diretoras e tal. E eu aprendi muita coisa, assim, como trabalhar corretamente. Para mim sempre foi um aprendizado, isso aí eu não posso reclamar. Mas que às vezes eu tinha vontade de bater nele, eu tinha, assim. Você falou uma coisa interessante aí, Cacá, de aprendizado na Playboy, porque, querendo ou não, se a gente for pensar no mercado editorial do Brasil, a Playboy era o ensaio fotográfico, talvez, o mais importante do Brasil. Porque era um ensaio que É, todo mundo via, todo mundo esperava, queria saber quem era a estrela, queria saber quem fotografava, quem fez a beleza. Era não, um ensaio muito visto. e era uma época também, que eu vou te lembrar, Lucas, que assim, não saíam muitas atrizes nas revistas, como de um tempo para cá. Na época, saía mais modelo. Então, para a mulher, no caso, que fazia Playboy, era um desafio, claro, era assim, uma coisa que a pessoa tinha que assumir, né? Essa coisa toda de estar nua numa revista, mas era muito bom que saía o nome, saía a vida da pessoa, então assim, a maioria delas virava uma estrela quando estava começando, teve várias mulheres que se tornaram muito mais conhecidas por causa da Playboy, claro, porque vendia Certeza. muito também, né? Então era o Sim, máximo. certeza. Vamos Era... lá, número 4, o bumbum da Sheila Carvalho. Eita, mulher, E o meu bumbum Deus do céu. famoso, esse bumbum. Outro fenômeno, né, Cacá? É. Fenômeno E é Sheila Carvalho. não, ela, assim, simplesmente sempre foi muito linda, tipo, perfeito, perfeito. Uma bunda que não dá para negar que é uma bunda perfeita. E a gente brincava até muito, porque falava assim, que dava pra botar um copinho nas costas dela e o copo ia ficar parado ali, porque ela tinha uma bunda daquelas empinadas, assim, Tipo, tinha aquela lordose, né? O copo sem ter, encharcado. lordose natural, né? Sem Sim. ter, assim, muito, sem silicone, sem nada, quer dizer. Aliás, uma outra que tinha, eu lembrei também, a Juliana Paz, quando ela fez, eu fiz as duas Playboys da Juliana também, e a Juliana também tinha um bumbumzão, assim, que era, sabe, perfeito. E tinha aquela lordose natural, que ela mesma brincava, nossa, dá para pôr um copinho aqui, que dá para ficar parado, né? A Sheila, o Cacá, esse aqui foi o primeiro ensaio dela. Você fez outros depois. Você fez Amazônia, você Eu fez fiz o da Amazônia, que eram duas, as duas ela e a Sheilas, né? Melo. E ela fez uma outra também, sozinha, não foi? A Ela gente fez um fez. cortando o peito, assim, quando ela botou silicone. Foi isso mesmo, porque ela tinha um seio bem pequeno nessa época, e aí depois ela colocou silicone. Foi isso mesmo. Você que acompanhou, por exemplo, Sheila Carvalho, você fez o primeiro ensaio dela desse do bambolê assim que ela entrou no El Chan. Você viu uma evolução dela. Você percebia a diferença nos ensaios dela, da artista? Eu acho que sempre mudava alguma coisa, né? E até eu acho que a intimidade que ela tinha com as pessoas, tal, com a equipe, né? Porque aí depois ela acabou escolhendo o Duran, até falaram agora que era status, realmente era status escolher o Duran, o J.R. Duran para fotografar, porque ele fazia sempre o ensaio vender muito, era uma coisa assim, sabe? As fotos sempre foram fantásticas, então tinha essa coisa, essa vontade de ser fotografada pelo Duran. E a Sheila, ela foi mudando bastante, viu? Ela foi mudando, ela foi crescendo, ela foi, sabe, evoluindo e ficando uma pessoa super doce, super educada, e ela continuou sendo essa pessoa até Sheila hoje. tem uma. Eu considero Sheila uma das artistas mais carismáticas do Brasil. É difícil não gostar dela. É É fácil verdade. gostar dela. É verdade. A Sheila Mello também, viu? A Sheila Mello também. A gente fez a Sheila Mello sair. Essa aí, Havaí! a Vamos gente pra foi no Havaí. Havaí, Cacá!
Essa do Havaí foi uma loucura, porque a gente tinha acabado de fazer uma semana em Roma, e aí tinha feito uma Playboy, que hoje em dia eu até posso falar quem foi. Foi a filha do Che Guevara. Foi uma Playboy que não deu certo, que nunca saiu. Você Eu sabe, sei qual. Foi a do Tchê filha mesmo. do Não, Che, né? Do Fidel. Do Fidel, exatamente. Essa Do mulher Fidel. era filha do Fidel O Cacá, Castro. peraí, conta isso pra gente. Esse ensaio foi feito em Roma? Foi feito em Roma. A gente ficou, acho que uma semana fotografando, mas ela era muito estranha, não dava certo. Não dava certo. Tipo, As não fotos rendeu, o não material não rendeu. rendeu? Ela, primeiro de tudo, que ela não ria. Ela falava, eu não rio. Dura falou, Nossa, oi, não ri, porque ela era uma pessoa que não ria, entendeu? Então já era estranho fotografar uma pessoa nua com uma cara séria, não tinha graça. E sim. ela não era uma pessoa. Olha, até hoje, se você me perguntar por que foi feito, eu não sei. Eu sei que não saiu porque não ficou bom, óbvio. Mas Não esse ficou foi o nada motivo? bom. Eles falaram que foi por isso? Porque realmente o material não ficou bom? Não ficou bom. Não ficou bom. Olha, Não eu estou em ficou. dúvida. Eu não sei exatamente se é a filha do Fidel. É filha do Fidel Uma filha mesmo? bastarda do Fidel, se eu não me engano. Que babado. Isso foi então em É. 98 também. Aí a gente não podia comentar com ninguém isso, né? Depois é que foi, agora há pouco tempo, o Ricardo Sete contou essa história toda, que ele era diretor da época, e ele contou a história toda verdadeira, que a gente, assim, não podia comentar. Tinha coisa na Sim, Playboy que a sim. gente não podia Na falar. verdade, é quase tudo segredo, né, Cacá? Era muito segredo. E a Playboy tinha essa coisa legal que era o segredo, né? Depois que começou a sair, as fotos saírem na mídia, assim, quando aí ficou uma coisa mais, talvez assim, não tão interessante, né? Entendi, Mas entendi. a graça era onde a gente foi, onde a gente ia, o que a gente fazia e tal. Então, vocês, a equipe, tinham acabado de voltar de Roma, fotografando a filha do Fidel, e aí foi pro Havaí fazer a Não, a gente Sheila Mello. chegou, a gente teve assim, um final de semana para tocar as malas e fomos para Havaí. Que é Nossa. bem, mais, é Sabe o que bem que é uma distante, né? loucura? O Kaká, que eu tô lembrando aqui agora, a Sheila Mello foi uma correria também, porque ela tinha praticamente acabado de ser eleita a loira do Tchan. Tipo, Então, por isso que a gente foi para lá, porque eles foram fazer o Tchan no Havaí, e assim, eram as únicas datas que tinham para fotografar, era essa data lá. E assim, quando terminava de fazer o clipe, de fazer o que tinha que fazer com o próprio Tchan, a gente tinha um tempinho pra gente. Eu lembro que foi uma mesclava as correria. duas coisas, né? O clipe É, do grupo, do El Chan, e as fotos da Playboy. exatamente, mas assim, a gente tinha menos tempo, né? Porque não tinha muito mais tempo pra gente. Eu lembro que teve um episódio engraçado, que a gente, já no último dia, a menina que estava como assistente do Duran teve que ir embora por causa de voo, alguma coisa assim. E aí o Duran pediu para eu, olha, eu vou te falar, Lucas, foi a única vez que eu entrei no mar no Havaí, infelizmente, porque não dava tempo para a gente fazer nada. E aí eu lembro que pediram para eu segurar, eu tinha acabado de arrumar ela, maquiar, pentear, um cabelo seco e tal, e aí pediram para segurar a canoa. Eu segurei a Sim. canoa, não por acaso, ela caiu. Ela ficou de pé e caiu na água de novo. A Sheila caiu na água. Caiu na água, eu tive que refazer tudo, cabelo, maquiagem, na correria, porque tinha que ir embora, acho que no mesmo dia, não lembro, mas não tinha muito tempo. Eu vou te falar, também deu trabalho. Viu? E eu não esperava que ela fosse caída. No primeiro momento, ela se mergulhou, sem querer. Assim, acho que ela desequilibrou e tal, se molhou E inteira. lá no Havaí vocês ficaram muitos dias também, né? Acho que foram uns 5 dias, é porque a viagem é muito longa também, né? Então acho que foi uns 5 dias, mais ou menos, que a gente ficou. Uns 5 ou 6, não lembro exatamente, mas foi. Olha, vou te falar, uma correria, viu? Imagino. Eu lembro, sabe de quê? Porque ela acabou de sair, de ser eleita no Domingão do Faustão, a loura do Tchan. Foi. Um mês depois, a Playboy já estava na banca. Como é que faz isso? Que ela viaja para o Havaí, faz tudo, a revista tá pronta. É uma Então, loucura. teve que aproveitar esse Imagina tempo, lá no Havaí, senão não ia dar o certo. insight de botar ela na capa logo, né? A Playboy também é besta. Não, mas a Playboy tinha um contrato com ele já, sabia? A Playboy tinha um contrato já com a tiazinha, quando foi com o Luciano Huck fez, que na época que é o Luciano que cuidava da esse barco não foi na Amazônia, não foi não. Que ele cuidava da tia, ele agenciava a tiazinha, né? E aí ela já tinha no contrato que ela tinha que fazer Playboy, e aí logo depois a Feiticeira também, que entrou, né, no programa do Luciano também. É que essas coisas que a gente está falando são coisas meio antigas, né?
Não sei Ô, se o Cacá, pessoal lembra. provavelmente isso é porque o Luciano ou até a produtora lá deles ganhavam em cima da personagem, né? Ganhava porque o nome era deles, né? O nome Tiazinha, o nome Feiticeira eram nomes que eram do programa, né? Mais Perfeito. especificamente do Luciano, né? Ô, E Cacá, As Sheilas tinham que fazer Playboy também, porque também estava no as contrato. duas juntas, né? Na Amazônia. Conta o que você lembra disso. Ah, eu lembro que a gente também trabalhou bastante, viu? E assim, fotografamos juntas, fotografamos separadas. Alguém falou assim, foi uma matéria bem engraçada, mas não foi engraçada, foi corrida também. Mas lá na Sim, Amazônia era difícil fotografar, porque era muito bicho, muito mosquito, muito assim, macaco querendo entrar no hotel que a gente meu estava. Deus. Os macaquinhos que ficavam pegando as coisas, nossas coisas o tempo inteiro, então tinha essa tensão também. E a Amazônia, assim, a gente tinha que achar lugares bem legais para fotografar. Eu lembro que a gente foi procurando umas locações assim de barco e tal, e assim, até encontrou, mas foi cansativo e trabalhoso também, né? Porque tinha uma outra Demorou equipe, também? também demorou, tinha uma equipe fazendo alguma coisa de making off para um programa, eu não lembro, acho que era com o Saiu no Ricardo. Fantástico, uma matéria muito grande. Então pode ter sido isso, porque era uma coisa, era um bom na época, né? Então, Porque aí acabava dando muita atenção para a TV e tirava o tempo do ensaio, né? Isso que você exatamente, quer ficava, dizer. isso mesmo, a gente ficou bem na correria esse dia. Nesse ensaio foi bem corrido. Ainda mais que Ô, eram duas, né? Apesar que eu vou te é, falar, eu já tinha feito 13. Você mostrou agora uma matéria numa capa com as três gêmeas, com as trigêmeas. Aí eu vou sim, te falar que fui eu que fiz também, as trigêmeas. as trigêmeas foi você? Foi eu também que fiz. Eu era quase contratado da Playboy. Você todo, né, Cacau? Aqui, só uma dúvida aqui das Sheilas. Essa foto de estúdio foi feita lá na Amazônia ou foi feita no Não, foi estúdio? feita no estúdio. É São É o Paulo? que eu falei, às vezes não dava certo fazer uma capa num lugar que não tinha uma preparada, não tinha uma luz certa, que não tinha o que a Playboy queria, né? Então, às vezes, ainda Entendi. mais com duas, era muito complicado. Mesmo as trigêmeas também foi feita aqui, foi Você feita no falou das estúdio. trigêmeas. Né? O ensaio das trigêmeas é um ensaio muito querido entre os colecionadores e Ah, é? muito querido porque é aquela coisa única as trigêmeas, né, que saíram, né? Eu achei também especial. Apesar que quando elas chegaram, eu falei, gente, o que acontece? A sobrancelha delas era assim, monocelha, todas três. Eu falei, podem sentar, queridas, que eu vou tirar a sobrancelha das três. Você fez? Tive que fazer a sobrancelha das três, depilar, com a pinça mesmo. Porque elas eram bem meninas simples, assim, né? Do interior, acho que do sul, né? Então, eu não tinha essa preocupação com a beleza, né? Então, tinha que ter Teve um que fazer. trato. Cacá, chegamos numa também outra Playboy que todo mundo ama, que é Maitê na Sicília, né, meu amor? Quase que eu gasguei agora. Maitê causa isso nos boys. Não, eu adoro a Maitê. Nossa, adoro mesmo. Teve muitas coisas que aconteceram e, assim, ela foi muito exigente com tudo, desde o começo. Sim. Ela É uma foi, grande assim, estrela, né, Cacá? ela é. E ela Ela entende, pode, né? ela entende de muita coisa, muita coisa. Então, Tipo, assim, chegou a ser entende de chata? luz. Ela foi exigente. Sim. Barra chata, mas não é chata. Sim, É tipo assim, é. ela quis que tudo fosse da maneira dela, entendeu? Então, a gente parou numa... Oi, minha bateria tá fraca. A gente chegou numa cidade da Síria e ela não gostou do hotel, a gente já teve que trocar de hotel, porque no hotel não era... Ela não queria ficar no Só Hilton, porque ela não gostou? porque não tinha a ver com a matéria. Depois a gente até entendeu, porque a matéria dela era uma matéria super poética, que tinha que ter... aliás, eles estão fazendo agora, não sei se vão Mas esse procurar, hotel, mas peraí, Cacá, esse hotel é o que iria fotografar no hotel? não necessariamente. Isso aí a gente não sabia exatamente, mas era um hotel que ficava distante da locação. Aí já era, para ela, foi um empecilho, porque ela falou, a gente vai ter que acordar muito mais cedo, e tinha sentido, né? E depois também, o hotel que a gente ia ficar era um hotel Hilton, todo mundo conhece como é um hotel mais, um hotel mais comercial até certo ponto, e ela queria ficar num hotel que já desse o clima para a matéria. E a gente ficou num super hotel que se chama San Domenico, se eu não me engano, que foi assim, já era uma locação. O próprio hotel foi um convento e tinha sido transformado num hotel, e assim, tinha todo o clima da matéria que ela queria fazer, e ela escolheu bastante coisa na matéria. Ela tinha... O enredo do ensaio foi tudo ideia dela? Olha, eu acho que ela, com a Ariane, foi o Bob Wolfson que fez,
Assim, acho que ela deu muita opinião, bastante Sim. coisa. Assim, ela tinha muita coisa na cabeça dela e que deu certo no final, porque, aliás, o que eu ia falar, estão fazendo agora, vou fazer um documentário sobre essa matéria, É sobre esse mesmo? trabalho. Vou fazer. Depois você pesquisa aí, porque até a Ariane me falou, eu falei, então vamos ter que me procurar, porque eu tenho histórias para contar. Não, mas eu Não não sei se sabia, chegar. não. Vou procurar saber. Vou fazer um É porque realmente documentário. é um documento, Cacá. Esse ensaio dela na Sicília é impecável. É É impecável. bem, é bem especial, assim, não tem um outro igual. A gente fez tudo, assim, ela nua com as mulheres, com as capideiras que fala que são aquelas senhoras que ficam, são viúvas, né? E elas ficam fazendo aquelas tipo um tricô. E assim, aquilo foi. Querem entrevistar essas mulheres, ver se elas estão vivas ainda, essa coisa toda. Ver Sim, se ainda tem um legal. pouco É, quem que daquele. tá fazendo esse documentário dela, Cacá? Não sei exatamente, sabia, Lucas, É mas a Ariane deve TV saber. ou é escrito? Eu acho que é para internet, se eu não me engano. Temos que Alguma coisa saber assim. disso. Aliás, ela falou outro dia, a Maitê, porque eu sigo a Maitê, acho que ela comentou alguma coisa outro dia sobre isso. Eu não sei se foi ela mas assim, assim, se vierem me procurar, eu vou ter milhões de coisas boas para contar, porque foi ótimo, foi um Sim, lugar lógico, pode. maravilhoso, foi tudo maravilhoso. A gente ficou Ela 10 foi dias. chata, mas o resultado valeu a pena. Não, assim, na verdade, foi um mal entendido, na verdade, porque na época, a gente não tinha preocupação, aliás, tinha uma preocupação, eu como profissional, de que a mulher se sentisse bem visualmente, tipo assim, a maquiagem é perfeita. Hoje em dia é mais tranquilo, porque retoca-se no sistema, depois é fácil de retocar no computador. E aí, eu falei pro Bob, baixinho, assim, Bob Wolf, seu fotógrafo, falei, se ela estiver com o rosto mais caído, assim, você me dá um toque que eu vou lá e retoco. Foi exatamente isso que Para aconteceu e ele ele, te dar esse toque, né? Porque para ele ele olha me assim, falar, Cacá, vai lá porque precisa dar uma retocada, porque a gente tinha acabado de chegar, já tinha trocado de hotel e fotografou no mesmo dia. Quer dizer, nossa, era cansativo, estava todo mundo muito cansado. Olheira, óbvio, que todo mundo, assim, ela linda, maravilhosa, mas assim, eu preferia que ela ficasse perfeita. E mais aí, plena ainda, né? mais plena ainda. Que é sempre a minha preocupação sempre foi essa. E aí o Bob sempre foi muito bocudo, o Bob, né? Ele falou alto. Caída, imagina, caída. O Bob não tem Não, não, falar, não não, sabe não, falar não. baixo. E ele falou isso e ela ouviu, então ela achou que eu estava falando que ela estava caída. Olha, vou te falar, Meu foi Deus do céu. complicado. Foi complicado. Eu fiquei numa saia justa porque, assim, eu falei, vou me mandar embora daqui, né? Vou me mandar embora pro Brasil, porque se a estrela tá Nossa, brigando comigo. e Não, você, e o mais louco, Cacá, é porque você fica aqui, né? Você fica aqui com ela, se eu o tempo confundi. inteiro, o tempo inteiro. Mas ela ficou chateada achando isso. Eu falei, daí se confundiu. Não falei nada de caída, não tem nada caído em você. Imagina. E aí, depois, no dia seguinte, a gente ficou meio assim ainda, mas coisas que acontecem mesmo, né? Que foi um pouco inédito para mim, porque assim, eu nunca deixei, a gente nem se aborreceu nem nada, mas assim, ficou um clima meio pesado, mas depois, logo depois, ela veio falar comigo, falar, ai, Cacá, desculpa se eu fui grosseira de alguma forma, por falar de uma forma estranha com você, porque não era essa a minha intenção, ela realmente tinha tomado conta da equipe inteira, assim, dominada, assim, vou escolher essa locação, vou escolher essa roupa, essa luz, tudo. A Ela maquiagem, tem o cabelo, esse olhar mesmo. Acho que ela queria. Já não. era a segunda Playboy dela. Ela queria fazer algo Não, e ela conseguiu, especial. eles conseguiram, e ela pessoalmente conseguiu deixar exatamente como ela queria, o que foi muito legal. Um ensaio que, assim, é histórico mesmo, né? Que E bom, que aí bom. você pergunta, a gente tinha vontade que fosse histórico? A gente já tinha essa intenção que ele virasse um ensaio histórico? Tinha, claro, sempre tem, mas assim, não tanto quanto ficou, eu acho. Não tinha essa pretensão. Surpreenderam até vocês, então, né? O Eu resultado. acho que surpreendeu todo mundo. Isso foi muito bom. A parte boa foi essa. Cacá, olha esse ensaio, eu sou louco, eu amo essa capa, eu amo Daniel Vinicius, mas eu acho que tem história engraçada nesse ensaio, né? Tem história engraçada. Esse ensaio a gente fez, o ensaio, a capa não, a gente fez a capa aqui em São Paulo, mas o ensaio a gente fez em Las Vegas. Uhum. Foi muito legal, assim, todo mundo também, a equipe toda se entrosou, foi ótimo, mas assim, tem uma história engraçada porque eles resolveram alugar um daqueles letreiros de Las Vegas, que é aqueles, tipo, o letreiro que fica piscando e tal, e aquilo custa uma grana, né? Custa uma grana, Caríssimo, é né? caro, e a gente sabia disso tudo, mas assim, não tinha um horário marcado. Ninguém falou para mim, para o Marco Antônio, que somos, né, o Marco Antônio fez o cabelo e eu fiz a maquiagem. E aí
acho que nem ela sabia que naquele horário certo tinha, tal dia tinha esse letreiro que ia escrever. Finally, Daniele Vinci na Playboy. Né? Finalmente, Daniele Vinci na Playboy. Ia ficar piscando por alguns momentos só, não ia ficar piscando assim 1 hora. Ia ser, piscou, fotografou, e ela embaixo e pronto. E a gente nem sabia que ia ser essa data, então a gente foi fazer compra. Eu e o Marco Antônio, a gente foi indo fazer compra no shopping e tal. Aí Vocês dois, em vez de eu estar e no ele, a site, gente estavam atrasou. fazendo compra. A gente atrasou. E eu falava, Marco Antônio, a gente tem que ir embora. Porque não tinha celular para chamar a gente naquela época. E aí a gente realmente atrasou. E quando chegou, a gente correu. Mas o Duran ficou bem irritado. E não conseguimos fazer uma foto que era super importante. Até hoje, eu até peço desculpas da Daniele, minha amiga, porque não teve essa foto. Mas não mudou, talvez não tenha mudado nada, porque assim, a revista vendeu igual e ela ficou linda, maravilhosa. Aliás, ela fez mais uma Playboy, mais Ela duas, não lembro. Mais uma eu fiz também. De novo? Fiz também, ela de estava novo. morena. Ela estava morena, eu fiz cabelo e maquiagem. Na época eu fazia cabelo e maquiagem, há um tempo. Depois eu fazia só maquiagem mesmo. Então, Entendi. eu Ô, comecei Cacá, fazendo cabelo e maquiagem. eu não separei aqui a foto da capa, mas tem muita gente comentando aqui. Débora Seco. A Débora Seco Débora. fez dois. Fez dois, é. Você fez os dois? Nós fizemos os dois. Nós fizemos os dois, é bom. Eu fiz os dois. Eu fiz cabelo e maquiagem. Sim, a gente fez um em Miami, em Los Angeles, e o outro foi aqui em São Paulo mesmo. Sim, mas o primeiro ela bem novinha, né? Foi a época do ela era uma menininha, da novela, assim, de bem tudo. Novinha. Eu lembro de cada detalhe, assim, foi a empresária dela, a filha da empresária dela, e a gente se divertiu muito, e a Débora sempre foi muito quietinha, assim, dormia cedo, sabe? Ela era menina. Acho que ela era bem pequenininha, não era? Bem pequenininha, mas ela mandou ver, e a gente fotografou em mansões lá em Hollywood, a gente fotografou nos lugares muito legais, e é um ensaio que eu acho lindo também, da Débora. Sim, os dois eu acho lindíssimos. Eu prefiro o primeiro. O primeiro foi o Duran, e o segundo foi Gente, quem foi? O segundo foi o... Não é o Miro, não. Foi o... Eu não lembro quem fez o segundo. Vou lembrar daqui a pouco, eu acho. O segundo foi na época do Beijo do Vampiro, não foi? Que ela tava... Foi. Que era cabelo bem enrolado. Foi essa coisa mesmo. Ela tava menininha no primeiro e um mulherãozaço no segundo. Isso. O segundo a gente fez aqui no hotel aqui mesmo em São Paulo, algumas fotos. Foi o Trípoli que fez o segundo. Exato, foi o Trípoli. Desculpa não ter lembrado. Obrigado, meninos, que falaram. Falaram. Então, aqui para mim não está correndo mais aqui. Mas foi o Trípoli mesmo que fez. Ele arrasou. Nossa, pediram para você comentar da Kelly Key. Eu não fiz aquele Key, gente. Nem a Playboy não foi você? Não, ela fez assim. Ô, Cacá, eu tô achando que você já fez tudo, né? Não foram todas. Não. A Marisa Hort não foi eu que fiz. A famosa Cláudia Hanna não foi eu que fiz. A Vera Fischer também não foi eu que fiz. Não. Tem muitas. Agora, eu fiz a Angela Vieira, eu fiz todas essas que a gente comentou. Tem muitas outras. Eu fiz a Fogueteira. Lembra da Fogueteira? Sim, 89. A Fogueteira foi uma coisa muito louca também, porque ela não tinha o menor perfil de modelo de atriz de nada. E aí tinha que maquiar ela para ficar bonita. Nossa, eu maquiei. Bom você falar isso, Cacá. Como é que era essa coisa, talvez, da Playboy? Às vezes pegava uma menina que não era modelo, não sabia fotografar e tinha dificuldade para tudo. Como é que vocês lidavam com isso e demorava mais, né? Principalmente porque tinha que tirar a roupa, né? Então tinha aquela coisa de, às vezes, tinha uma timidez. A gente foi para a África uma vez também fazer eu esqueci o nome agora, uma apresentadora da Band. E ela também foi... Cléo Brandão, você sabe tudo. A Cléo Brandão, então... Linda. E aí, linda. A gente ficou na África, foi o máximo, mas de uma hora que ela ficou super, super tímida. E o Duran falava... queria tirar roupa? O Duran falava assim para mim, Cacá, pera um pouquinho. Ela tá muito, assim, tá meio tímida, aguarde. Ele falava, eu vou fazer ela ficar calminha, rapidinho. E dava uma bronca daquelas. E a mulher relaxava e tirava... Doido, total, assim. Como é que ele mas dá uma dava bronca muito certo. A estrela vai ficar mais nervosa. Não, mas dava certo, viu? Vou te falar. Ele ainda falava mais, vou falar. Se ele ouvir, ele vai ficar puto da vida comigo, mas eu vou falar. Ele fala assim, se ela chorar, principalmente. Se chorar, melhor ainda, porque ela vai relaxar mesmo. E acontecia.
Ela chorava, e Praia ela o chorou, Brandão Raquel. é um ensaio lindíssimo. Eu acho um dos melhores ensaios, assim. Eu acho Foi lindo, lindo, ótimo. lindo. Na África, né? Que Foi lindo aquele na ensaio. África, Ô, foi em Nairobi, na verdade. A gente Kaká, foi você para. viajou o mundo inteiro com a Playboy. Eu viajei bastante com a Playboy. Bastante. Nossa, eu fui privilegiado, porque era uma época de glamour na Playboy. E assim, era a revista que a gente estava Grandes falando. ensaios, né? Eram grandes ensaios, assim, eram viagens que repercutiam muito bem, assim, para todo mundo, né? Virava assim um acontecimento, saía no Sim. jornal e tal. Então era o máximo. Eu posso me dizer privilegiado mesmo, porque eu viajei o mundo e a gente sempre, assim, com a Galícia, por exemplo, foi para a Grécia a primeira vez, e aí depois aproveitei e fui para Roma, fui para conhecer, né? Tive a oportunidade de conhecer também, ficávamos lá, assim, às vezes a equipe ficava, então eu ficava, enfim, tinha essa vantagem muito boa, né? Fora as Bom. compras que a gente fazia, né? Aproveitava que estava ali, né, Kaká? Você também não é Claro. besta, né? Não, e bom é cultura também, viajar, né, e conhecer. Honestamente, tem países que eu conheci, assim, que eu não esperava conhecer, né? Vim conhecer, e conheci por intermédio da Playboy. Foi o Incrível. máximo. Ô, Kaká, na história da Nova, eu acho que apesar de você ter feito quase 100 capas da Playboy, a Nova foi realmente uma vitrine para você como profissional. Porque a gente estava numa revista feminina, que era o seu público, que te Que tinha, consumia, né? e eu tinha uma coluna também na Nova, né? Tinha muita matéria de beleza, porque assim, vou contar para você, a Playboy era o máximo, era assim, maravilhoso, mas tinha assim, uma discriminação com quem fazia Playboy, não para a equipe inteira, mas assim, por exemplo, fotógrafo, tudo bem, fotografava moda e fotografava Playboy, tudo bem. Agora, para a gente, como maquiador cabeleireiro, como a gente não fazia grandes produções, então tinha aquela coisa, será que vai ficar bom fazer uma Vogue? Será que vai ficar... Então era uma restrição Tipo, que eles meio que tinha. não confiavam no seu trabalho porque você fez uma Playboy. Exato, bom, porque como eu fiquei conhecido como Kaká Moraes da Playboy, então até eu tirar um pouco essa imagem que assim, eu sabia fazer, óbvio, fazer qualquer tipo de trabalho, mas não tinha como mostrar, porque eu fazia muita Playboy. Então, até eu tirar desmistificar isso, demorou um pouco, não foi simples não, viu? E aí, às vezes, eu até perdia trabalhos, porque, mas Nossa, ele tem a Kaká. cara da Playboy, tinha isso. Ele tem a cara da Playboy. Até eu falar, gente, eu tenho a minha cara, é o meu trabalho, eu posso fazer em qualquer É tipo meio que de duvidar, veículo. né, do seu potencial, né? Discriminação chamava, porque não Discriminação, é tinha, verdade. e a própria editora Abril tinha mesmo, até assim, eu tive a vantagem de depois de fazer bastante coisa para a Nova, e aí fazia coisa para a Cláudia, fazia capa para a Cláudia, matéria, porque assim, matéria de beleza era muito importante que o maquiador fizesse o seu serviço bem feito, né? Então, até eu ultrapassar isso, porque na Playboy eu não mostrava, né, o que eu poderia fazer, o potencial todo que eu tinha, eu até entendi até certo ponto. Depois eu falei, não, gente, espera um pouquinho, vou batalhar para fazer tudo, porque... Aí eu viajei para a China, foi uma época que eu viajei para a China e morei lá, e aí quando eu voltei, aí já voltei com de um outro Subiu o approach, patamar. assim. Exatamente. Eu lembro que aí a Vogue me chamou. Isso aí, acho que profissionalmente acontece em O qualquer povo carreira, gosta né? de um status, né, Kaká? A Mas acho que verdade não é é só aqui no essa. Brasil, não. Acho que no mundo todo. Se a pessoa faz sucesso ou se trabalha fora do seu país, é sinal de que ela vai trabalhar bem também, claro, no seu próprio país. Então, assim, se Perfeito. tinha alguma preocupação de achar que eu fazia muita Playboy, não podia fazer Vogue, alguma coisa assim, então aí desmistificou, porque eu fiz bastante coisa na China, bastante. Entendi. Ô, Kaká, o cronômetro tá na minha tela, já tô nervoso aqui, eu não quero que a live Mentira, caia. já? 1 hora falando, que delícia Vamos ter que conversar com fazer você. outra, então. Eu queria Em aqui. breve a gente faz mesmo, porque eu acho que você tem história pra gente fazer 10 lives E aqui. tem umas coisas que eu esqueci de contar, tô brincando. Não, mas tem bastante coisa para contar A gente depois. marca assim em breve, porque é muito bom te ouvir. Você é um profissional incrível, sabe Muito muita obrigado. história, fez parte da Playboy, fez parte, na verdade, do editorial do Brasil. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, pelo seu carisma, Imagina, por estar eu que aqui te conversando com a gente, agradeço, tá? porque para mim é um prazer. Fazia tempo que a gente queria fazer essa live, e aí quando a gente resolveu fazer, estava lá na Bahia, falei, não, vou fazer, porque assim a gente vai matar a saudade. Para mim é sempre matar um pouco a saudade, né? E contar um pouco da minha carreira, sempre muito bom. E eu não posso negar que eu fiz bastante coisa com a Playboy também. Sucesso, meu bem. Você é um sucesso. Muito Muito obrigado, obrigado, viu? viu? Imagina, Obrigado, obrigado a Cacá. você, obrigado a todos. Um beijo. Eu consegui ver os comentários depois de uma certa hora, Sucesso. mas olha,
Beijo pra todo Beijo, mundo. beijo, gente. Obrigado por assistir. Valeu, Cacá. Beijinho. Boa sorte. Daqui a pouco tem a Kika, né? Daqui a pouquinho tem Daqui a a Kika. pouco tem a Kika. Ah, eu vou querer fazer força pra ver. Com certeza. Isso. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.